Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 33, apenas o versículo 12. Deu um esclarecimento aqui, pela manhã, muitas pessoas perguntando: pastor, dá uma explicação teológica para o que está acontecendo com essa guerra de Israel. Primeiro, tranquiliza o seu coração, porque não existe na Bíblia nenhum fundamento para você estabelecer a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Terceira Guerra Mundial. Segundo, a Bíblia fala que a guerra que foi estabelecida e que existe após a primeira vinda de Cristo é a guerra do mundo contra a igreja. A igreja é o Israel de Deus. O mundo não quer destruir outra coisa que não seja a igreja. Perseguição é contra a igreja. O Estado de Israel, como nação, tem o direito de existir. A partir do ano de 1948, Israel foi constituído como nação, um Estado de direito. Existem alguns grupos terroristas que acham que tem que destruir Israel. É o chamado antissemitismo. E a razão da existência desses grupos, de fato, é destruir a nação de Israel. E aconteceu isso no sábado passado, uma investida de um grupo terrorista. E agora Israel, como um Estado, está se defendendo. E a Bíblia fala, Romanos capítulo 13, que Deus deu ao Estado o poder da espada. E o poder da espada é para punir os malfeitores e para proteger aqueles que fazem o bem. A nossa luta como nação, como Estado, é contra o mal. Alguns anos atrás, a nação alemã era uma nação de pessoas boas. Mas no meio da nação alemã surgiu um grupo chamado nazista, que matou mais de 10 milhões de pessoas, só de judeus foram 6 milhões, e o mundo assistiu caladamente. Eu espero que a nação de Israel, com o apoio das outras nações e com a ONU, que não faz absolutamente nada o tempo todo, apoie a nação de Israel e combata o terrorismo no mundo. Todo mundo sabe que alguns anos atrás, um grupo, não do povo árabe, mas um grupo de árabes, cidadãos americanos, morando nos Estados Unidos, tramaram um atentado terrorista derrubando as Torres Gêmeas usando aviões de carreira. Todo mundo acompanhou isso aí. Ninguém vai matar o povo árabe, vai matar os terroristas. O povo palestino está ali. A nação de Israel, desde 1948, entregou a península do Sinai para ter paz com o Egito. Alguns anos atrás foi estabelecida a faixa de Gaza, território de Israel, foi dado para o povo palestino. Quem conhece um pouco da história sabe que a grande luta do governo americano foi ter paz com os palestinos. Quem vive lá sabe que palestinos trabalham em Israel, árabes trabalham em Israel. Não existe nenhum problema de relacionamento tão grave entre o povo de Israel e o povo palestino. A gente, quando visita nessas viagens, caravanas, você visita Israel e há cidades palestinas dentro do território, como Jericó, por exemplo, é da autoridade palestina. Todo mundo se lembra que em 1996, Shimon Peres, junto com Arafat, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Todo mundo sabe disso, está nos registros históricos. A luta do povo judeu para ter paz com os palestinos. Aí levanta um monte de maluco e faz o que vocês viram aí a semana passada, que está gerando aí um sofrimento muito grande para o povo judeu e para o mundo inteiro, porque as cenas são terríveis mesmo. Então a gente tem que ter tranquilidade nesse sentido. Há um monte de pastor falando besteira. Tem uns pastores aí que não tem o que fazer, são apocalípticos. Eles aproveitam esse momento para se projetar, fazendo profecias de Gog e Magog, Batalha do Armagedon. Quem visita Israel sabe que lá tem um vale do Armagedon que não cabe nenhum exército, nem o exército de Israel não cabe lá
A batalha final não vai ser no espaço físico, a batalha final é a luta do bem contra o mal. São as forças do mal, o mundo que se levanta contra o povo de Deus. Tá certo? Então, não fica entrando em leitura errada de apocalipsismo, de escatologia que não está fundamentada na Bíblia. Tá bom, gente? É uma palavra de orientação e não vamos gastar tempo fazendo teologia agora da desgraça alheia. Eu acho que o que Israel vai fazer com o apoio de outras nações e que as nações de bem precisam fazer é justamente combater todo tipo de terrorismo que existe no mundo. E diante desse quadro assim meio nervoso, porque parece que está todo mundo nervoso, essa semana eu vi uma cena de uma senhora que atropelou um grupo de pessoas no estacionamento. Quem viu essa cena? A mulher presa, um negócio que não... A gente não entende, a pessoa completamente desequilibrada. E parece que o número de malucos está crescendo de forma vertiginosa. As pessoas estão estressadas, estão assim, completamente desequilibradas. E a quantidade de informação que você recebe, de vídeos, de informações, é uma coisa impressionante. Então você precisa blindar um pouco aí o seu celular, porque para você ter paz. Tá certo? Eu quero meditar só num versículo. E Deuteronômio 33, 12. Vamos ler juntos? Diz o quê? De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. A grande pergunta: será que Deus de fato me ama? Será ou não? Você já teve essa dúvida ou não? Quem já teve essa dúvida aqui? Será que Deus me ama mesmo? Lá em Malaquias, no capítulo 1, Deus diz assim para o povo de Israel: eu vos tenho amado, mas vós dizeis: em que o Senhor nos tem amado? Se existe um atributo de Deus que é inquestionável, é o amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas quando nós vivemos as realidades da vida, e quando nós somos influenciados por essas circunstâncias, um dos questionamentos que o Satanás nos induz a pensar e a sentir é: será que Deus de fato me ama? Será que de fato eu sou alvo do amor de Deus? Benjamim, ele nasceu e a sua mãe se chamava Raquel. E Raquel teve uma gravidez difícil. E no dia em que Benjamim nasceu, Raquel veio a falecer. E Raquel colocou o nome de Benjamim, não de Benjamim, mas de Benoni. E Benoni em hebraico significa filho da dor, filho do sofrimento. E aqui nós aprendemos uma lição, é que o sofrimento pode marcar a nossa vida. Que o sofrimento, não tendo sido compreendido como um ato comum da existência, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições.
E na compreensão em Cristo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós podemos questionar o amor de Deus. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E nós podemos cair nessa armadilha. Porque a Bíblia diz desde o princípio até o fim que Ele nos ama, que nós somos amados por Ele. Jacó não permitiu, e Jacó não mudou o nome de Benoni para Benjamim, justamente para tirar dessa criança esse estigma de que ele seria uma pessoa que veio ao mundo e trouxe sofrimento ao mundo, que ele foi o assassino da sua própria mãe, que ele nasceu, mas por causa do seu nascimento, a sua mãe morreu. Vamos ver o versículo. O versículo começa dizendo: o amado do Senhor. Benjamim, você é o amado do Senhor. E é muito importante que eu e você entendamos essa verdade fundamental das Escrituras. Deus o que nos ama. Nós somos amados por Deus. Amém? Se existe algo que você não deve duvidar, como cristão, como filho de Deus, como igreja de Deus, é o amor que Deus sente por você. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo que se entregou para ela. Quando você vai para Romanos, por favor, dê um pulinho lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. No versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Deus nos ama. Deus nos ama. E há pelo menos 4 momentos que Paulo vai colocar aqui no versículo 6. Diz que Deus nos ama quando nós ainda éramos fracos, que Deus nos ama ainda quando nós éramos ímpios, que Deus nos ama quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Deus nos ama, irmãos. Ele ama você antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Deus já te amava. Durante o período da sua ignorância espiritual, Deus amava você. Quando Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário, Ele subiu por amor. E Ele morreu por você antes mesmo que você existisse. Ele prova o seu amor para conosco claramente, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama, independentemente das circunstâncias que nós estejamos passando ou vivendo, porque o amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus, ele é indestrutível. O amor de Deus, ele não é circunstancial, mas ele permanece para sempre. Ele nos ama e ele continuar nos amando o quê?
eternamente. E você jamais poderá questionar este amor de Deus usando as circunstâncias e os problemas da vida. Tenha certeza disso. O amor de Deus não esfria, o amor de Deus não passa, o amor de Deus não entra em crise, o amor de Deus não entra em conflito. Veja o que diz o texto de João. João, capítulo 13. Jesus, Ele nos ama. E diz o texto, João, que Ele nos ama, e diz que Ele, amando os seus, amou-os até o fim. O que significa isso? Que amando os seus, amou-os até o fim. Há uma discussão sobre isso. Amou-os até o fim do seu ministério? Amou até o fim do cumprimento da sua missão aqui na terra? Alguns dizem, interpretam, quando diz que Deus amou-os até o fim, significa que Ele os amou na dimensão e na identidade da sua natureza. Significa, Ele amou até o fim, significa, Ele nos amou infinitamente. Ele nos amou. Então eu queria que você, nessa manhã de ceia, você descansasse o seu coração nessa verdade bendita que está aqui em Deuteronômio capítulo 33. Você é o amado do Senhor. Amém? Mas há 3 motivos, ou 3 consequências deste amor de Deus por nós. Veja no texto. O amado do Senhor habitará seguro com Ele. Significa que Deus, Ele é o nosso refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em... É como se Deus fosse um local de habitação. Eu habito nele. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é a sombra do Onipotente. Eu me refugio nele. É como se, usando essa figura lá de Israel, da guerra, aquele local que a pessoa, ele vai e se esconde ali para ser o quê? Protegido. E a ideia aqui é que Deus é isso para mim. Pelo fato de Deus me amar, a primeira consequência é que eu habito nele, eu me refugio nele. Ele é a minha rocha. E o salmista diz, ele é a minha rocha alta. Ele é sombra no calor. Ele é abrigo na tempestade e no temporal. Eu me refugio nele. E às vezes o que falta para mim e para você, na compreensão deste amor, é a gente desfrutar disso. É a gente desfrutar disso. A certeza que eu estou seguro, que eu estou, de uma certa forma, abrigado. Eu não sou um desabrigado. A igreja não é um orfanato.
A igreja é uma família. A igreja é um lugar de refúgio. E a igreja é estar em Cristo. Eu estou nele. Ele é o meu refúgio. O apóstolo Paulo usa uma figura, irmãos, que eu não sei se você já pensou nisso. Diz que nós, em Cristo, nós estamos assentados nos lugares o quê? Celestiais. Você já viajou nessa maionese? Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pense no mundo espiritual. Você está no lugar de exaltação, de proteção. Eu sou amado por Deus, eu encontro em Deus habitação. E é Ele pessoalmente, diz o texto, habitará seguro com Ele. Não é o anjo, é Ele. É Ele. E é tão bonito isso. Veja no Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Por favor. Diz assim: o Deus eterno é a tua o quê? Habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Versículo 28. Israel, pois, habitará o quê? Seguro. É como se Deus fosse o meu... É como se a pessoa de Deus... Eu me abrigo nele. Ele é o meu abrigo. Você é amado por Deus. E a primeira consequência, e a primeira bênção que eu desfruto como consequência de ser amado por Deus, é que eu habito nele. Eu habito nele. Segunda bênção que o texto nos promete, diz assim: todo dia o Senhor o que? Me protegerá. Todo dia. Às vezes, o judeu pode ter questionado, mas sábado passado nós estávamos em casa, nós fomos invadidos por aqueles terroristas que chegaram atirando, matando. Por que o Senhor não nos protegeu? Por que você vinha para a igreja domingo passado e você foi assaltado? Será que Deus falhou nessa segurança? Você já pensou nisso? Se Deus é o guarda de Israel, onde estava o guarda de Israel sábado à tarde? A gente questiona isso. Questiona ou não questiona? Ele continuava guardando você. O fato de ter acontecido comigo algo que eu não entendo, que eu não compreendo, não significa que Deus não está me guardando. Vamos dar um pulinho para a gente entender isso? Lá, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. No versículo 3 de Lamentações, Jeremias, ele está aqui numa cena de guerra. Ele está sentado à porta da cidade de Jerusalém, tudo destruído, o povo sendo levado cativo. Por isso que o livro é chamado de Lamentações. Ele começa o capítulo 3 dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas. Deveras ele volveu contra minha mão,
de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele e despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. E aí ele vai descrevendo. Ele diz no versículo 20 do capítulo 3, minha alma continuamente os recorda e se abate o quê? Dentro de mim. Eu vejo o meu sofrimento, eu vejo a minha luta, eu vejo o que está acontecendo, isso me abate, isso me entristece, isso me angustia. Isso me leva a perguntar, Senhor, onde é que estava o Senhor nesse momento de dor? Mas no versículo 21, Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode, o que me dá o quê? Esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs o quê? Sobre ele. Jeremias está dizendo, eu entendo o que está acontecendo. Essa dor é muito grande, mas eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã. A cada manhã. O sofrimento humano, irmãos, não tem explicação teológica. E a única verdade que consola o nosso coração em tempos como esse que nós estamos vivendo é que nós somos o amado do Senhor. E nós habitamos seguro com Ele. E todo o dia o Senhor nos protegerá. Todo dia. É difícil entender isso ou não? Mas é mais difícil quando você vai para a terceira parte do versículo. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá. A última parte que aqui diz, e ele descansará nos seus braços. Abra sua Bíblia em Isaías 46, versos 3 e 4. Isaías 46, versículos 3 e 4. Eu queria que a igreja lesse comigo, bem forte, esses 3 versículos. Isaías 46, 3 e 4. O que diz? Ouvi-me, ó casa de Jacó. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante o quê? Confrontareis comigo. Nós somos amados por Deus e Deus nos carrega nos seus braços. Uma linguagem mais interiorana, nós estamos no colo de Deus.
Eu acho que se existe uma coisa boa da gente experimentar, é o colo de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz, que aquele que o Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas. Nós estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Deus está nos carregando. Nós estamos nos braços de Deus desde o nosso nascimento. Você ficou adulto, velho, mas ainda você está o quê? No colo de Deus. No colo. E aqui dá para a gente viajar muito nesse texto, porque se nós estamos no colo dele, é ele que nos carrega, é ele que nos conduz. Se nós de fato estamos, se nós cremos que nós estamos nos braços dele, ninguém ousará nos arrancar dos braços do Senhor. Nós estamos seguros. E quantas vezes, irmãos, a gente entra numa crise que a gente precisa de colo. Não é assim? Quem gosta de cafuné aqui? Colo. Colo. E quando você estiver questionando aí, Deus, será que Deus me ama? Deus está dizendo, você é meu amado. E você está nos meus braços. Estou nos meus braços. Por isso que o salmista no Salmo 37, quando confrontado com os malfeitores, com os problemas deste mundo, ele diz assim, não te irrites, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7, bem forte, vamos lá? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. Nós temos esse privilégio, nós temos essa bênção de habitar em Deus, de ser protegido por Ele todo dia, todo dia. Nós temos o privilégio de estarmos nos braços do Senhor, nos braços do Senhor. Por isso que em Deuteronômio capítulo 33, a bênção de Moisés termina com o versículo 29. E eu quero que a igreja leia bem forte esse versículo 29 agora. Por favor, como diz o pentecostal, toma posse. É Deus que está dizendo, apesar de todas as lutas que você tem passado, apesar de você não entender o que está acontecendo no mundo, na sua vida, na sua casa, apesar do deserto que você passa, dos acontecimentos que têm vindo sobre a sua vida, o versículo 29 declara, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo, espada que te dá alteza,
Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Louvado seja Deus. Somos um povo feliz, incomparavelmente feliz, inigualável, porque nós somos amados por Deus. Não importa o que acontecer, o que acontecerá, Deus continuará nos amando sempre. Amém? Descansa seu coração.